Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Germano. Já peço desculpas antecipadamente caso algum ruído se faça perceptível aí por todos e que sejam os ruídos dos pássaros que estão a me cercar aqui nesse momento, como que carregando, transportando bênçãos do alto, para que esse podcast seja um estímulo à paz, um estímulo à solidariedade, à fraternidade humana, nesse momento do planeta onde nos vemos assolados por mais um conflito de grandes proporções e de consequências difíceis de se prever. A guerra é presença constante na vida do ser humano. Em brevíssima pesquisa sobre o assunto na obra básica espírita, encontrei uma pergunta em O Livro dos Espíritos, cuja resposta me levou a reflexões profundas nesse momento do mundo, onde uma potência militar, governada por um misto de czar, imperador romano e ditador, quebra, rasga o direito internacional e ignora a soberania de um outro país, invadindo-o militarmente. Na questão 543 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Eu poderia acrescentar, trazendo uma redação diferente, uma ousadia, trazendo um enfoque, um olhar diferente à pergunta, perguntando, podem influenciar governantes belicosos em seus planos de ação imperialista? Poderíamos fazer essa pergunta e a resposta valeria para ambos os casos. Respondeu a espiritualidade, então, a pergunta 543. Sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido como com relação a todas as concepções. Amigos e amigas, não é preciso mencionar que tipo de espíritos gravitam em torno da elite russa agora. Mas, por outro lado, a espiritualidade elevada movimenta-se sempre, atendendo aos desígnios divinos sobre os quais nós não podemos alcançar por conta da nossa pequenez evolutiva. E aqui chegamos no ponto-chave deste podcast. A espiritualidade amiga, as legiões do Cristo, contam com uma matéria-prima importantíssima para seu trabalho espiritual de intuição e influência sobre os governantes que ainda chafurdam na vaidade das suas ambições. Que matéria-prima é essa? Nossas vibrações, energias e preces pela paz e pela fraternidade. Ao invés de vibrarmos negativamente ao consumir informação sobre a guerra, e aqui, por favor, não pregamos alienação, é preciso estar bem informado, mas sem exageros. Em nosso dia a dia, em qualquer lugar e hora, orar, pedir, visualizar a paz e a concórdia entre as nações. Daqui, meus amigos, sairá um recurso enorme de forças que a espiritualidade manipula em nome do bem. Quantas e quantas vezes André Luiz, na sua série de livros, por exemplo, nos fala das equipes espirituais manipulando recursos da natureza e recursos mentais nossos para cumprir missões nobres na Terra? Vamos gerar recursos mentais de paz, mas desde que coerentes com nossas palavras e atos, que também devem ser pacíficos. Senão, o discurso fica diferente da prática e as energias, os recursos não serão perfeitos. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Por sua vez, Miramês acrescenta que é a ignorância do ser humano que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, desconhecem a fraternidade, uma necessidade imperativa para o bem-estar de todos no planeta. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo. Os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram os ministérios da guerra, ao invés de ministérios da paz. Talvez até exista em algum lugar do planeta, algum país que possua de fato um ministério da paz. Se você conhece algum,
por favor, deixe o seu comentário aqui nessa postagem. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares. Entre mentes, é bom que escutemos o Evangelho nesse sentido, anotado por Mateus, capítulo 23, versículo 12, que diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas e quantas nações no passado, quantos impérios se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas, humilhadas e em ruínas totais. E outras tantas nações que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque? Bem, voltando ao ponto central do podcast de hoje, já finalizando, que nossos pensamentos, palavras e atos de paz sejam parte integrante do nosso dia a dia, tanto nos menores momentos da nossa vida, aqueles aparentemente mais insignificantes, e não são, quanto nos momentos mais decisivos da existência. Pensemos nisso, caros amigos, vamos acelerar aí as preces, as vibrações, os evangelhos no lar, as rodas de conversa elevada sobre o tema, sem cair na polarização, no ódio, nas energias ruins que estão gravitando no mundo, pelo mundo, neste momento. E vamos ser nós, então, fontes, emissoras de recursos que possam ser aproveitados positivamente pela espiritualidade. Fica aqui o convite, então, do amigo Germano. Se você entende que faz sentido essa mensagem, curta, compartilhe, comente aqui conosco, leve adiante essa mensagem. É fundamental que mais e mais pessoas pensem, sintonizem-se com a necessidade de paz e promovam esta paz. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo podcast semana que vem.